já para começar, eu queria perguntar um pouco. Tem muita gente preocupada com o dólar, né? O dólar disparou aí, bateu em 5,30. Esses últimos dias ele diminuiu um pouquinho, voltou para casa dos 5,20. Mas, de qualquer forma, é um avanço muito grande da moeda nesse ano, né? E aí eu queria entender um pouco com você como que essa crise do coronavírus está pegando no câmbio, né? Está afetando o câmbio, estimulando essa alta do dólar, que esse é um movimento que é importante a gente destacar que está acontecendo no mundo inteiro, não é só em relação ao real. Então, queria que você contasse um pouco para a gente como que essa crise está pegando no dólar até onde a gente vai, né? Será que ele já foi até onde tinha que ir, até os 5,30 ou não? Ele ainda tem espaço para subir mais? Essa é difícil, né? Essa última é É. difícil. A primeira é mais simples de responder. Bom, acho que vale a pena aqui a gente tentar separar o movimento do dólar no ano, né? Tentar separar ele em dois movimentos distintos. O movimento pré-vírus e o movimento, né, ao longo do vírus, que é o que a gente está vivendo até hoje. Então, Uhum. eu acho que esse movimento pré-vírus, a gente olha para o real e compara com outras moedas, né, antes da gente ter toda essa turbulência nos mercados, e a gente via que o real estava se destacando como uma das piores moedas, né, no mundo. Isso já desde o meio do ano passado. Então, esse Uhum. movimento, a gente atrela muito a redução forte de juros que a gente teve no Brasil, redução bem feita, né, pelo Banco Central, mas que acaba tendo impacto na moeda, né? O nosso diferencial de juros para os Estados Unidos, né, e para outros países caiu muito, então a gente perdeu o que a gente chama de carry, né? A gente perdeu a atratividade de capital estrangeiro vir para o Brasil ganhar esse carry, que é o que todo mundo fazia, né, ao longo dos últimos muitos anos. A gente tinha juros muito altos, todo mundo vinha para o Brasil para aplicar juros aqui ou ter ativos em reais e ganhar esse carry que a Selic possibilitava para a gente. Quer dizer, com Então, juros muito alto, valia o risco, né? Valia o risco vir para cá e ficar num exatamente, país um pouco mais com arriscado. juros de 10, 12%, 8%, valia. Agora com juros na casa de 4%, na Uhum. casa de 5 também já deixava de fazer sentido. Você tinha outros países que te apresentavam, até o início do ano, né, te apresentavam juros mais altos e Uhum. volatilidade menor. Então, dois casos que a gente gosta de usar para exemplificar essa piora do real é a Rússia e o México, por exemplo. Você olhava para a Rússia no início do ano, a Rússia e México, elas pagavam os juros maior do que o Brasil, com uma volatilidade da moeda menor. Então, para que eu vou Uhum. estar num país que tem um retorno menor e uma volatilidade alta, que era o caso do real, se eu posso estar em outros países, né, que me pagam os juros maior, com uma volatilidade menor? Então, era muito melhor, até o início do ano, você ter México ou ter Rússia, do que você ter o real. Então, isso fez com que o dólar, né, subisse bastante, né? Fora todos os movimentos a gente via o mercado de capitais aqui no Brasil, principalmente na parte de debêntures, ficou muito aquecido, a demanda ficou muito alta, então as empresas, elas ao invés de fazer emissão lá fora, elas preferiam emitir no mercado local, dado que os prêmios estavam bem reduzidos e você tinha bastante demanda, né, para a dívida no mercado local, e aí isso fazia com que algumas empresas emitiam no local e pré-pagavam, né, a dívida que elas tinham lá fora. Então, esse pré-pagamento fazia com que elas tivessem que mandar dinheiro para fora também. Então, Uhum. enfim, fora isso, a nossa conta corrente, né, tava bem ruim, mesmo com o país crescendo da forma que estava crescendo, a conta corrente estava bem ruim, com crescimento baixo de 2, a gente já estava com a conta corrente ruim. Então, enfim, a gente tem alguns outros motivos que fizeram que a gente tivesse uma saída bem grande de capitais do país e fizesse com que o dólar subisse. E aí, entrando no segundo movimento, que foi o movimento do vírus, né, que foi, digamos, essa crise que a gente está vivendo, foi um movimento em que todas as moedas fortaleceram, né? Desculpa, todas as moedas se enfraqueceram contra o dólar, né? O dólar ficou Dólar. forte contra todo mundo. Então, foi um movimento bem global, né? Então, pegando esses exemplos que eu dei, por exemplo, o México, né, que era uma moeda que estava bem nesse período pré-crise, ela foi uma moeda que foi depreciar 30% no ano também, entendeu? Junto com o real. O real estava depreciando quase 30% agora. Então, as moedas que estavam bem, elas acabaram se chegando num movimento muito similar ao movimento que o real estava fazendo.
né, citando esse exemplo do México. Então foi bem global, né, diferente do primeiro movimento de fortalecimento do dólar contra o real, e aí você jogou todo mundo, o dólar ficou forte contra todo mundo. E aí, esse movimento, esse último agora, eu acho que ele foi muito atribuído à demanda de linha de todas as empresas, muita empresa com receita zero, precisando acessar a linha de crédito. Então, você precisa acessar a linha de crédito em dólar, tanto que a gente viu o Fed, né, distribuindo linha para diversos bancos centrais ao redor do mundo para aliviar essa demanda por dólar. Então, foi um movimento típico de crise, né, que você tem um fortalecimento inicial do dólar, né, bem intenso, assim como a gente teve em 2008, que acaba que o Fed, nesse meio do caminho, precisa abastecer o mercado, precisa dar linha para todo mundo, para suprir essa necessidade de dinheiro, né, que todo mundo precisou. E agora eu acho que a gente já está digamos assim, numa terceira onda, que é o mercado financeiro, né, o mercado financeiro está começando a se acomodar, e aí a gente vai conseguir avaliar com calma para onde que a gente vai à frente. Aí eu tenho alguns palpites, né, alguns palpites, né, dado o cenário que a gente tem, para onde que a gente pode estar indo. Mas não sei se você quer continuar nessa ordem. Na verdade, eu só queria comentar uma coisa antes, que a gente falou um pouco que o real, apesar de ser um movimento global, né, como você falou, como a gente já tinha falado, ele foi uma das que mais caíram, né? E acho que é exatamente por causa desse movimento nosso que a gente já estava com um corte de juros aqui, né? Existe a expectativa de que a Selic vai cair ainda mais, né? Existe uma perspectiva de que o Banco Central vai cortar mais ainda os juros aqui no Brasil. Então, isso quer dizer que o dólar pode se valorizar ainda mais em relação ao real também? Olha, com relação aos juros, se olha para os modelos de inflação, os que a gente tem, as nossas projeções, as projeções do mercado, a gente tem um cenário bem tranquilo com relação à inflação. Então, tem potencial para o Banco Central continuar caindo os juros? Tem. A gente tem uma crise, tem potencial para ele continuar caindo os juros. Como é que eu posso dizer? É produtivo ele cair mais juros a partir daqui? Será que vai fazer tanta diferença ele sair de uns juros na casa de 4 e para uns juros na casa de 3? Eu acho que daqui para frente também faz pouca diferença, né? E você pode ter um impacto mais significativo na moeda e o dólar continuar ficando forte. A curva de juros longa não responder tanto a esse movimento. Então eu não sei se é tão produtivo a gente sair dos juros de 4 agora e ir para os juros de 3 ou juros mais baixos que isso. Eu não sei se faz tanta diferença, né? Lembrando que a gente já saiu de uns juros de mais de 10% para a casa de 4%, né, e a economia seguiu crescendo 2%, né, ao redor de 2% ao longo dos últimos anos. Então, eu fico com essa dúvida, mas olhando de uma forma mais global, e aí eu gosto de comparar esse movimento que a gente está vendo agora com o movimento de saída da crise de 2008, né, a gente olha para a saída da crise de 2008, como foi? Foi o Fed colocando uma liquidez enorme nos mercados, né, fazendo o quantitative easing do 1, que depois virou 2, que depois virou 3, né, foi uma liquidez imensa. Dessa vez agora, estava fazendo conta aqui, o Fed já aumentou o balanço dele em 1,6 trilhão, né, de dólares, então foi um aumento muito intenso do balance sheet do Fed em um mês. Né? Lembrando que os últimos quantitative easings que ele fez, os programas de compra, foram ao longo de meses. Né? Ele aumentou 800 bilhões de dólares, em alguns casos mais de 1 trilhão de dólares, mas em alguns meses. Dessa vez ele aumentou 1,6 trilhão em um mês. Né? Ele está comprando 50 bilhões em títulos por dia. Né? Então é muito expressivo o que o Fed, não só o Fed, diversos outros bancos centrais, né, estão fazendo em termos de liquidez. E aí eu fico me questionando, né, olhando um pouco à frente, de novo, eu não tenho convicção sobre isso, mas é um dos cenários que a gente conversa muito na empresa. Olhando à frente, depois que a gente passou esse primeiro solavanco, esse primeiro movimento de eu ter que zerar todos os ativos, eu tenho que vender tudo, eu tenho que ter liquidez, será que a gente não está indo para um movimento similar ao movimento de saída da crise de 2008? Né, que foi os bancos centrais
colocando muita liquidez no mercado, e essa liquidez, esse aumento do balance sheet do Fed, ele se traduzindo no movimento de enfraquecimento do dólar, um movimento de alta do ouro, né, que foi o que a gente viu de 2008, de 2009 ali, né, saindo da crise em diante. Então fica essa... É mais uma dúvida do que uma resposta, para te falar a verdade. Eu não tenho convicção sobre isso, mas é um dos cenários que a gente pensa. Para pensar o seguinte, ó, daqui a 2 meses, talvez, as economias começaram a voltar ao normal, voltaram para 70% da capacidade, né, usando o exemplo da China, as coisas se acomodaram e você tem um excesso de liquidez no mercado que é enorme, né, que jamais foi visto. Então, como é que isso vai se traduzir para os mercados olhando 6 meses, um ano à frente? Pode ser que seja isso que a gente está falando. Então, fica muito esse questionamento entre a gente se a gente vai ter esse movimento à frente, né? E aí ele impactaria muito o dólar global e o preço do ouro também. Então, de novo, é mais uma dúvida do que uma resposta, mas fica esse cenário para as pessoas poderem analisar também. Esse cenário, se eu não me engano, é um cenário um pouco mais otimista, né? Vocês também trabalham com um cenário um pouco mais pessimista de que essa crise aí ainda vai durar muito mais tempo do que se espera, se imagina? Pois é, também como se trata de questões de saúde, né, é uma crise que começou no setor de saúde, depois disso ela foi para o setor real da economia e acabou atingindo o setor financeiro, é diferente de 2008. 2008 foi uma crise que começou no sistema financeiro, depois ela foi para o setor real e afetou o restante da população. Né? Então, como é uma questão de saúde, fica difícil, porque fica difícil eu conseguir te responder, porque daqui a 2 meses pode ser que diversos países vão sair do lockdown e pode ser que a curva de diversos países, se a saída for mal feita, né, se a curva de infectados de diversos países, pode ser que ela volte a subir muito, que ela volte para exponencial e tenha que entrar no lockdown de novo. Né? Então, fica essa dúvida também. Né? Agora, tentando olhar um pouco mais a curto prazo com relação à questão que você colocou de ter um pouco mais de otimismo, a gente vinha num cenário que você tinha diversos países em lockdown. Né? O que parece hoje, olhando para as próximas semanas, é que a curva de infectados por dia, que é o gráfico que a gente gosta de olhar, né? A curva de infectados por dia, a demanda por CTIs em diversos países, a curva de hospitalizações em diversos países, tudo isso por dia, a gente acompanha isso diariamente. Se você olha isso para diversos países do Ocidente, aí eu estou incluindo aqui Itália, estou botando França, Alemanha, Espanha, estou colocando o caso de Nova York, que estava vendo agora como os números de Nova York têm sido, o governador de lá, né, os números de Nova York têm sido muito positivos na margem nos últimos 3 dias. Então, se você olha para essas curvas estão mostrando o seguinte, olha, o lockdown ele tem efeito, ele está fazendo efeito nessas curvas, e o número essa demanda por CTIs, por hospitais, e o número de infectados por dia, ele está começando a tomar uma trajetória de derivada negativa. Ele está começando a ceder, está começando a cair. Então, o que isso leva, para onde que isso leva a gente no futuro? Olha, esses números cedendo, a gente vai começar a conversar de alguns países começarem a liberar, né, a população do lockdown. Aí como é que vai ser essa liberação, né, que é a chave? Alguns países provavelmente vão fazer isso de uma forma muito bem feita, como é o caso que a gente está vendo nos Estados Unidos, e outros países talvez não façam de uma forma tão bem feita. Né? E aí, pelo que eu estou vendo, não está acontecendo um consenso, né, sobre isso. Eu acho que existe um consenso de, olha, eu preciso testar a população inteira e, de acordo com os testes, ver quem tem imunidade, eu vou liberando as camadas da população por região ou por idade, né, de acordo com os testes que forem sendo feitos, só que você não tem teste para todo mundo. Então, tem alguns países, a gente vê o caso aqui, por exemplo, do Chile, que eu estava lendo hoje, está começando a liberar algumas regiões de Santiago e outras regiões do país do lockdown. A gente está falando do Brasil, começar a liberar baseado em percentual de uso do sistema hospitalar. Se você tem menos de 50% de uso, talvez o Mandetta comece a liberar. A gente viu essa notícia essa semana. A Áustria está começando a liberar já depois da Páscoa. Né, pequenos comércios vão começar a abrir, a Dinamarca está fazendo isso também. Então a gente vê esse movimento, que é baseado na redução dos infectados, começando a acontecer em diversos países.
Tá? Agora, eles, pelo que a gente está acompanhando, eles estão acontecendo sem você ter aquela testagem em massa. Então, como é que vai ser isso à frente? Né? As curvas de infectados vão voltar a virar uma exponencial ou não vão voltar? Né? Vai ficar colocar mais uma dúvida aí para a gente. Mas eu acho que só da gente começar a falar de, ter perspectiva, os países estão começando a sair do lockdown, que eu acho que é esse cenário hoje, né? É um cenário concreto hoje, eu acho que já traz algum ânimo, né? Já traz alguma melhora, porque você tem a visibilidade, pelo menos a curto prazo, de retomada da atividade econômica. Entendi. Você citou agora há pouco o ouro, né, que também foi outro mercado que foi atingido pela crise. Todos os mercados foram atingidos, mas o ouro também teve um desempenho bastante interessante. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como que essa crise está afetando o mercado de commodities, especificamente o de ouro. Entrando no ouro, é um ativo interessante que a gente tem costume na Novos de ser bem ativo nele. Quando a gente vê oportunidade, normalmente a gente tenta sempre operar o ouro. Foi o caso bastante do ano passado, foi um ativo que a gente operou com bastante frequência. Então, olhando para o ouro e pegando desde o ano passado, né, a gente viu o primeiro movimento de alta do ouro, foi em meados do ano passado, lá para maio, junho do ano passado. Ele começou a subir quando o Fed começou a cair juros de uma forma mais intensa e a colocar dinheiro aumentar o balance sheet do Fed, que foi o que a gente viu que foi feito no final do ano passado. Então, o ouro ali começou a andar bem, dado esse estímulo monetário. Lembrando, o preço do ouro normalmente responde bastante a estímulo monetário, principalmente do Fed. A redução de juros faz com que normalmente o ouro tenha uma performance positiva. Então, trazendo para esse ano, né, ele continuou subindo no início do ano, e aí a gente entrou no cenário do vírus, e no cenário do vírus, eu acho que a gente volta para 2008, é muito similar, é um movimento em que as pessoas precisam de dinheiro, então você tem uma liquidação de ativos, e aí não importa qual é o ativo que você tenha, você precisa de dinheiro. Algumas empresas ou algumas pessoas estão com receita zero, né? Provavelmente todo mundo, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui deve ter algum amigo ou algum familiar que teve receita zero, seja da pessoa física ou na pessoa jurídica, porque você teve que encerrar diversos setores da economia, né, teve que fazer esse lockdown. Então a pessoa precisa de dinheiro. Quando você precisa de dinheiro, você liquida os seus... Uma das maneiras que você tem ou você liquida os ativos ou você vai tomar linha de crédito, né, nos bancos. Então a gente viu esses dois movimentos acontecendo, a liquidação em massa de ativos e a necessidade de linha de crédito, né, enfim, que a gente viu na mídia, que a gente viu todo mundo recorrendo. Então, nessa liquidação de ativos, o ouro sofreu junto, né? O ouro veio junto. Então, ele teve uma queda boa agora em março, né, junto com esse movimento de queda das bolsas. Mas agora, eu acho que, daqui para frente, eu acho que essa parte de liquidação de ativos, esse estresse do mercado financeiro, ele foi, na nossa opinião, ele foi equacionado, né, pelos bancos centrais. A gente pode ser que a gente tenha um problema econômico de, olha, as economias não vão crescer mais à frente, a gente tem um problema de PIB global e etc, vai demorar, enfim, dependendo das curvas de vírus que a gente vai ver à frente. Só que essa liquidação financeira, essa necessidade de caixa, esse problema no mercado financeiro, para a gente ele aconteceu e ele foi equacionado pelos bancos centrais. Agora a gente tem que olhar à frente. Então eu tenho que olhar à frente e, olhando à frente, eu gosto de fazer essa comparação com 2008. Né? Falar, como é que foi a saída de 2008? Né? Apesar de serem crises completamente diferentes, né? Uma de saúde, a outra que foi do sistema financeiro, eu acho que a resposta para elas tem sido dada de uma maneira similar, né? Que é com uma injeção colossal de dinheiro nos mercados, via bancos centrais, mais agressiva do que 2008, uma resposta fiscal muito mais agressiva, né, pelos governos do que 2008, dado que a população precisava de dinheiro, pela receita zero aí que a gente comentou, e isso tem impacto no preço do ouro. Né? Assim como a gente comentou no preço do dólar, que talvez tenha um impacto, no preço do ouro a gente acha que pode ter um impacto também positivo. Então pode ser que a gente esteja diante aí de, caso a gente continue com essa injeção de liquidez enorme que está acontecendo, pode ser que a gente tenha um movimento bem grande no preço do ouro. Entendi. E aí, uma questão que traz mais uma dúvida é o seguinte, você olha para o Fed, por exemplo, o Fed começou esse programa agora, da crise de compra de ativos, ele começou com 75 bi por dia, né, que é um volume enorme.
75 ele veio para 60, de 60 ele veio para 50. Né? Então hoje ele está comprando 50 bilhões por dia de ativos. Ele vem reduzindo. Será que normalizando ele vai continuar nesse pace, ele vai continuar nesse ritmo de compras, ou será que ele vai zerar? Entendeu? Porque se zerar também pode ser que não seja tão bom. Então, enfim, a gente tá com mais dúvidas do que respostas, para te falar a verdade. Entendi. Essa questão da intervenção ela é bastante importante, né? Eu me lembro que na última crise o Banco Central aqui do Brasil criou aquele programa de intervenções diárias, né? Para tentar amenizar pelo menos um pouco a volatilidade do mercado de câmbio. E você acha que isso pode acontecer de novo? Apesar de que a gente já está vendo um Banco Central bem atuante, né? O Banco Central praticamente todos os dias tem feito alguma operação no mercado financeiro, né? No mercado de câmbio, e principalmente leilão de linha, que a gente não via ele fazer um tempo atrás, ele voltou a fazer, e isso de fato tem um peso no mercado. Você acha que isso pode acontecer, voltar a acontecer, esse programa fixo de operações do Banco Central? E se acontecer, qual tamanho mais ou menos deveria ser para que a gente tivesse aí pelo menos um pouco mais, diminuir um pouco a volatilidade do mercado de câmbio? Olha, a nossa avaliação lá é que o Roberto Campos tem feito um trabalho excelente, né? Ele e a equipe do Banco Central. Eles têm feito um trabalho muito bom. Acho que o Tesouro também só tem elogios a fazer ao que o pessoal a equipe técnica do governo tem realizado. A gente viu o Tesouro atuante também durante a crise, recomprando títulos. E o Banco Central ele tem agido, na nossa visão, de uma forma boa também. Com relação a programa, eu acho que eles estão passando a mensagem já há bastante tempo que não é essa a visão deles, né? Que eles não vão fazer um programa de câmbio. Mas, por outro lado, apesar de não ter um programa definido, um programa declarado para a população, para os investidores, eles têm atuado diariamente. Então, ontem e hoje, por exemplo, foram dias que a moeda não estava performando tão mal, estava um pouco pior do que os pares, mas não estava um dia de estresse, as bolsas estavam bem e tudo, e foram dias que o Banco Central atuou. Então, eles têm se mostrado presentes, né, no mercado, têm atuado, são vendas que não são grandes ao longo do dia, mas estão presentes no mercado e não tem um programa declarado, mas eles estão fazendo com que o mercado ganhe funcionalidade, ganhe liquidez, então abastecendo o mercado. Mal ou bem, apesar de não ter programa, se a gente olha para o volume de vendas do Banco Central no ano, ele já vendeu quase 25 bilhões de dólares. Né? É bastante coisa, somando o swap somando as vendas as vendas futuras, né, com a venda de spot. Então é bastante coisa. A gente já colocou 25 bilhões. Ainda tem muita reserva, ainda tem potencial de fazer mais caso o mercado fique estressado, sim, mas foi colocado bastante coisa. Acho que essa... Eu estava conversando hoje cedo com o Alexandre Schwartzman e ele citou que tem muito essa questão também psicológica, né, do Banco Central. O Banco Central ele tem que mostrar para o mercado que de alguma forma ele está ali para prover liquidez caso seja necessário em algum momento, né? Então até essas pequenas intervenções do Banco Central que aparentemente podem não fazer muito sentido ou não ter um peso muito importante para o mercado, pelo menos é uma forma de ele mostrar e passar essa imagem de que ele está ali, né? Se acontecer alguma coisa, ele está ali para entrar com liquidez, para garantir ali, pelo menos uma calma para os investidores. Eu acho que tem um ponto importante aqui, Fio, para a gente tocar e para quem está assistindo a gente ter isso em mente também, que é de extrema relevância, que eu acho que o Banco Central tem agido da maneira correta também. Eu acho que uma das preocupações que eles deveriam ter seria não deixar uma crise de saúde, né, toda essa questão de saúde e esse problema no setor real da economia ser transferida para uma crise financeira. Tá? Eu acho que esse foi um grande ponto, e eles agiram bem para conter isso. E aí não só o Banco Central brasileiro, mas os bancos centrais do mundo inteiro. Foi impressionante a velocidade com que eles conseguiram agir e a ousadia, né, dos programas que foram feitos, porque foram programas de injeção de liquidez muito, muito grandes, compra de ativos privados, coisa que a gente não via antes. Então, foi impressionante, tanto velocidade quanto tamanho, né, e quanto
essa ousadia que eles tiveram. Mas aí o outro ponto que é super importante, tá, na nossa visão, é o Banco Central ele tem que se preocupar com que tudo que ele está fazendo, além de conter essa potencial crise que a gente poderia ter tido no sistema financeiro, ele tem que se preocupar com o dinheiro chegar na ponta final. Tá? O dinheiro, tudo que ele está fazendo, os programas de, olha, eu estou reduzindo o compulsório, eu estou aumentando a liquidez dos bancos, eu estou comprando ativos, se for o caso aqui no Brasil, de que tem essa discussão, eu acho que tudo que ele está fazendo, ele tem que se preocupar, e eu acho que existe essa preocupação pelo Roberto Campos e equipe, eles têm que se preocupar desse dinheiro chegar na ponta final, porque quem precisa do dinheiro hoje é o empresário. Lembrando, é uma crise de saúde que virou uma crise do setor real da economia, né, e que a gente tentou evitar com que ela virasse uma crise do sistema financeiro. Então, quem está com problema é esse cara que está com a receita zero, esse empresário que zerou a receita, é o autônomo que zerou a receita dele também e que continua com os custos de vida dele, né, as empresas com os custos da empresa e os autônomos com os custos de vida. Então, são essas pessoas e essas empresas que precisam do dinheiro. Então, a preocupação tem que estar, como eu vou fazer para esse dinheiro chegar na ponta final, que é ali que tem que ser abastecido. Entendeu? Porque a crise do sistema financeiro parece que ela foi contida por toda essa agilidade, né? Toda essa ousadia que aconteceu. Agora, como é que faz para tudo que eu estou fazendo chegar na ponta final? Acho que esse é a grande questão, né? Que está sendo bem elaborada pelo Banco Central aqui, não só brasileiro, de novo, por diversos bancos centrais do mundo, diversos governos, tesouros do mundo. Legal. Bom, Kazan, a gente falou aí de dólar, de ouro, tem uma outra commodity que a gente não abordou, que eu acho legal a gente comentar um pouco, que é a questão do petróleo, né? O petróleo, ele caiu bastante, também tem afetado bastante as bolsas no mundo inteiro. E aí, no caso dele, é mais específico, porque também tem duas coisas afetando, né? Tem a questão da crise do coronavírus, mas também tem a guerra ali de preços entre a Arábia Saudita e Rússia, né? Essa questão do petróleo, eu acho que se a gente fizesse essa live daqui a 2 dias, né, se a gente fizesse ela na sexta-feira, a gente conseguiria falar com um cenário com muito mais tranquilidade. Lembrando, a gente tem uma reunião agora, né, que acontece quinta e sexta-feira dos países da OPEC, né, e depois a reunião do G20, né, que eles vão tentar organizar um grande cartel global para cortar a produção de petróleo. Mas eu acho que é um tema importante e é uma commodity que a gente também é bem ativo lá na empresa. A gente acaba operando com uma certa frequência também. Olhando para o petróleo, eu acho que vamos tentar separar aqui como se desenhou essa crise. Olhando para janeiro, em janeiro a gente teve o lockdown da China. Né? A China reduziu voos para diversos lugares, vários países, os Estados Unidos cortaram voos com a China teve uma redução no consumo de combustíveis, né, no país inteiro por conta do vírus, porque o país estava em lockdown. Então ali a gente tinha um problema de demanda de petróleo, e lembrando, a China é um grande consumidor de petróleo no mundo, ali a gente tinha um problema, mas era um problema que era da China. Né, da China, que acabava espalhando para outros lugares via restrição de voos e tudo, mas era um problema da China. O consumo de combustível dos Estados Unidos, do Brasil e de outros grandes consumidores do mundo não estava muito afetado. Você tinha afetado o consumo de jet fuel, né, de querosene de aviação, por conta do fechamento de algumas rotas. Né, então ali a gente tinha um problema, digamos que a gente tinha um problema de 1 milhão e pouco, 2 milhões de barris por dia, de descasamento de oferta e demanda. O fato da Rússia não ter aceitado cortar esses 1 milhão e meio, 2 milhões de barris por dia, 3 que seja, né, nessa época, que foi ali na virada de fevereiro para março, fez com que a Arábia Saudita, e na nossa opinião, com razão, eu acho que eu teria feito mesmo, a Arábia Saudita falou, você não tem mais o cartel, que é o OPEC Plus, que a gente chama, né, o OPEC+, que são os membros da OPEC, mais a Rússia e alguns outros países que entraram nesse cartel, fez com que a Arábia Saudita virasse, a Arábia Saudita é a líder desse cartel, virasse e falasse, se você não vai cortar a produção, não tem por que eu cortar a produção e você produzir a mais vendendo num preço mais caro. Então, se você não corta, eu também não corto, então eu vou aumentar minha produção, razoável, vou aumentar minha produção e todo mundo vende com o mercado livre. Então, ali foi um momento em que a gente virou e falou, olha, o mercado está livre,
né, você produz quanto quiser e vai vender no preço de mercado. Não tem mais cartel. Ali foi encerrado o cartel OPEC Plus, que vinha desde 2016. Né? Na nossa opinião, de novo, não foi, foi uma estratégia bem feita pela Arábia Saudita. Só que de lá para cá, né, isso foi início de março. De início de março para cá, acabou que o problema que era da China, e aí você tinha um pouco de problema na Coreia do Sul, né? Tinha ali a Itália começando a ter algum problema com relação ao vírus, mas o problema que era da China, ele virou um problema global. Né? Ele virou um problema global e aí você teve impacto não só no setor de transporte aéreo, mas teve impacto no setor de transporte terrestre também. Né? Então você impactou diesel, impactou gasolina e impactou isso no mundo inteiro. A gente está falando que o trânsito, né, de veículos no mundo inteiro deve ter caído ao redor de 60%, 70%, né, que é uma barbaridade. Então, o problema que era de 2, 3 milhões de barris por dia, quando a Arábia Saudita resolveu produzir muito, né, acabou o cartel, deve ter virado um problema de 6 e hoje virou um problema de 20 a 30, né, milhões de barris por dia. A gente está falando aí de, possivelmente, uma queda de 20 a 30% na demanda de petróleo. Né, com a produção começando só a ser cortada agora. A produção até então não estava sendo cortada. Então é um descasamento de oferta e demanda que, olha, é difícil. Quem vai cortar 30 milhões de barris por dia, se for o caso? Né? Ficou um negócio impossível. Né? Então a gente vai para esse cenário agora, né, que é o que vai ser resolvido nessa reunião agora na quinta e sexta-feira, que é a Arábia Saudita, junto com a Rússia, tendo que cortar muito mais a produção do que elas achavam que teriam que cortar em março, e chamando outros países, grandes produtores de petróleo, para a mesa, para sentar e falar, vocês vão ter que participar do corte também, porque só a gente não dá conta. Né? Lembrando, a gente tem que ter um corte aí para você balancear, pelo menos a curto prazo, oferta e demanda. A gente precisa de um corte de pelo menos uns 20 milhões de barris por dia. A Arábia produz 12, né? A Rússia produz 11. Então, né, como é que eu vou fazer se eu não conseguir sentar com mais gente na mesa, né, para conversar? Então eles estão chamando o Canadá, chamaram o Brasil, chamaram os Estados Unidos, que são grandes produtores, enfim, chamaram diversos países. A Noruega já disse que está ok também para cortar. Então acho que daqui para frente, com o preço do petróleo entre 20 e 30 dólares, que é o que está hoje, o preço de tela, né, depois eu entro num outro assunto que é interessante, com esse preço de tela do WTI e Brent girando a 20, 30 dólares, olha, não tem quem vai cortar ou como vai cortar. Assim, você vai ter que cortar. Né? As empresas terão que cortar porque não está economicamente viável continuar produzindo em diversos campos. Então a gente está olhando para frente e falando o seguinte, olha, esse corte vai ser desorganizado ou ele vai ser organizado? Né? Se eles não chegarem nessa reunião a um consenso agora, né, nesse final de semana, o corte vai ser desorganizado, cada um vai cortar, cada um por si. E a gente viu, a Petrobras cortou 200 mil barris por dia, os Estados Unidos hoje saiu o dado, já cortaram 600 mil barris por dia, na semana passada. A gente vai começar a ver cortes desorganizados no mundo inteiro, porque não é economicamente viável. Né? Mas tem essa possibilidade de chegarem num acordo e fazer um corte organizado. Falar, o país tal vai cortar tanto, o outro vai cortar tanto, o outro vai cortar tanto. Que é a tentativa, né, que a gente vai ver acontecer aí ao longo dessa semana. E aí, só para colocar mais um ponto, quando a gente olha para o petróleo 20, 30 dólares, WTI e Brent, esse petróleo não é real. Esse petróleo é petróleo de tela, que a gente está vendo. Que quem está produzindo WTI ou quem está produzindo Brent está conseguindo vender ele nesse preço. Mas você tem diversos produtores, eu vou dar um exemplo aqui, você tem o Canadá, por exemplo, o Canadá está vendendo o petróleo dele a 6 dólares por barril. 6 dólares por barril. Né? É um preço muito baixo. Você olha para o México estava vendendo petróleo a 14 dólares. Né? Tem diversos países e diversos produtores de petróleo que estavam vendendo abaixo de 10, quando o WTI bateu 20 na semana passada. Então, é só para as pessoas terem essa referência que esse preço de 20 é um tipo de petróleo, né, de uma região específica. Tem N outros tipos de petróleo que estão sendo vendidos a 10, 15 dólares, entendeu? E como esse do Canadá que está sendo vendido a 5 dólares. Então, é só para ter em mente o seguinte, realmente, o corte de produção, ele precisa acontecer. Ele vai acontecer querendo ou não querendo. Né? Querendo fazer um corte organizado ou não querendo fazer um corte organizado. Porque não ficou uma produção em muitos players do mundo que é economicamente inviável.
Então, por isso que é importante essa reunião, né? Porque o que não dá é para a gente ficar tendo esses ruídos, né? Que a gente teve até semana passada, se não me engano, o Trump postando que tinha conversado com o príncipe saudita, que ele tinha aceitado cortar uma quantidade de produção de petróleo, e depois essa notícia foi dizendo que não era verdade e tal. Então rolou todo um ruído e isso movimentou pra caramba, né? Os preços do petróleo no mercado internacional. Sim. Sim, eu acho que para essa reunião até, eu acho que o principal ponto para ela, e é o ponto onde você pode ter o principal problema, né, dela, é porque, na minha visão, esse corte organizado, global, ele só acontece se os Estados Unidos participarem. Uhum. Tá? E aí você tem questões políticas nos Estados Unidos, afeta uma região que o Trump, né, é popular, que o Trump apoia, que é a região do Texas, né, que são grandes produtores de petróleo, que é onde está a maior parte do shale americano. Em um então, cenário de eleições americanas também acontecendo, né? A gente tem, exatamente, a gente está no meio desse cenário de eleições americanas. Então, tem esse problema. Eu acho difícil a Rússia e a Arábia Saudita aceitarem cortar a produção de petróleo sem os Estados Unidos participando desse corte. Mas, por outro lado, e aí eu acabei de citar o dado hoje do Departamento de Energia dos Estados Unidos, né, do DOE, o dado hoje já mostrou que os Estados Unidos cortaram 600 mil barris por dia na semana passada. Né? Foi um corte que foi voluntário, né, entre aspas. Né? Foi um corte que ele aconteceu por ser economicamente inviável. Ele não foi acordado, mas esse corte, de uma certa forma, está acontecendo. É o que eu falei, ele vai acontecer por bem ou por mal. Você sentando na mesa para negociar ou não negociando. A questão é se vai ser organizado ou não. E aí, se os Estados Unidos não participarem, né, se o Trump não der o ok para participar disso, eu acho difícil os outros países chegarem num consenso de corte. Boa. Kazan, agora a gente está chegando aí no final da nossa entrevista. Eu tenho uma pergunta que acho que é uma das principais que as pessoas estão querendo ouvir, que é o que fazer no meio desse cenário, né? Você fez aí um belo panorama do que está acontecendo com dólar, com ouro, com petróleo, mas as pessoas não estão sabendo direito onde colocar o dinheiro, né? Porque não sabem se colocam na renda fixa, se tiram do risco, se é hora de colocar no risco porque tem oportunidade. Eu queria que você desse um pouco desse panorama, né? O que está valendo a pena hoje, na visão da Novos, para as pessoas investirem? Você está perguntando para um gestor aonde que as pessoas colocam o dinheiro. Vou falar, coloca dinheiro no nosso fundo, né? Coloca dinheiro na Novos. Essa era a melhor resposta que eu poderia dar. Mas, olhando, assim, entrando nos mercados específicos, eu acho que talvez seja isso. Eu acho que para o investidor, pessoa física, é até difícil acessar o mercado de ouro, né? Não é tão trivial. Existem alguns veículos no Brasil para você comprar ouro, mas não sei se é tão trivial assim. É mais fácil você estar num fundo de investimento que consiga operar lá fora. Olhando para a Bolsa, eu não sou especialista em Bolsa, né? Mas eu vejo até os meus sócios que fazem essa parte de Bolsa na empresa, a gente acha os preços atrativos, né? Mal ou bem a gente corrigiu 40%. Eu não consigo ser pessimista, ainda mais com os preços 40% menores, né? Eu também não consigo ser pessimista com a dinâmica que a gente vai ver à frente com relação a essa curva do vírus. Eu acho que todo mundo, né, todos os governantes, enfim, quem toma a decisão está entendendo o tamanho do problema, né, na questão de saúde, na questão de demanda por hospitais, está vendo como essa curva de infectados ela tem um potencial de ser exponencial, viu isso em muitos países. Então, acho que todo mundo vai tentar fazer a saída, né, desse processo de lockdown que a gente está vivendo de uma forma inteligente, né, o que eu espero, né, pelo menos. Então, voltando para a questão que você me perguntou, a gente não está pessimista nesse momento e os preços descontaram bastante, né? Tanto os preços de algumas commodities como o preço das próprias bolsas. Então a gente é mais animado para frente, entendeu? Principalmente olhando para preços. Boa. Beleza, então. Maravilha, Kazan. Eu queria agradecer bastante teu tempo para falar com a gente, esclarecer aí, explicar, dar essa aula dos cenários aí do que está acontecendo com câmbio, com ouro, com petróleo e principalmente com os investimentos.
e fica para uma próxima oportunidade. Vamos ver mais para frente, quem sabe quando acontecer já a reunião do G20, a reunião lá da OPEP, Claro. a gente pode voltar a se falar para ver se mudou alguma coisa nesse cenário. Estou às ordens, foi um prazer ter feito essa live. Queria deixar mais um recado, né, já que a gente está com bastante gente vendo. A gente tem um podcast que a gente divulga toda sexta-feira, tá no final do dia. Tá no canal da Novos, e aí tem Spotify, tem diversas plataformas essas plataformas de áudio, de música. O podcast sai toda sexta-feira no final do dia. A gente tenta abordar de uma forma clara e em 10 minutos só todo o cenário macro que a gente está vendo. E dentro do canal da Novos, e aí tanto o Instagram quanto o YouTube, né, quanto quem quiser participar da nossa lista de e-mail, a gente tenta divulgar e ser bem transparente com todas as posições que a gente tem, todos os cenários que a gente está vendo, e às vezes divulga um estudo novo que a gente está fazendo. Né? Tem bastante conteúdo, a gente tenta passar bastante conteúdo para os nossos clientes e amigos, né? E todo mundo que está vendo a gente. Não, e nessa época é mais importante ainda, né? Esse tipo de conteúdo, porque as pessoas estão bem preocupadas, né, em o que fazer com o dinheiro, então quanto mais conteúdo de qualidade, melhor. Obrigadão, pessoal. Obrigado mais uma vez aí, Kazan. Obrigado. Boa tarde aí para todo mundo. Prazer. Tchau, tchau.